A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Falou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. E ouvintes da LAC, bom dia a todos os membros da AmCham Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, referente ao dia 18 de março de 2026. Hoje é quarta-feira e das 10 às 11 horas, aqui na LAC, é momento da hora da AmCham Angola, o programa que lhe conta de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. Hoje temos dois destaques principais. O primeiro está no nosso país, o representante do Rose-Hulman Institute of Technology, um dos maiores institutos de tecnologia e de ensino superior dos Estados Unidos vocacionados à engenharia, e o seu representante está em Angola a convite do PDPT, tendo em conta o objetivo da associação liderada pelo engenheiro Pedro Godinho, em atrair para Angola polos universitários e universidades americanas, à semelhança do que se faz no Catar, nos Emirados Árabes e também na Arábia Saudita. Países em que durante muito tempo os seus melhores quadros saíam do país para estudar e depois regressar, e perceberam que ficaria mais barato se esses quadros formassem sim em universidades americanas, mas sem sair do país, e por isso criaram polos universitários nos seus respectivos países. No caso de Angola, o PDPT tem estado a trabalhar neste sentido, já cá estiveram representantes de duas universidades com este propósito, para identificar oportunidades para se instalarem em Angola. Agora é a Rose-Hulman University que está cá e naturalmente com o propósito de entrar para o mercado angolano, ou seja, identificar oportunidades de parceria com instituições e, naturalmente, caso as condições estejam de facto criadas, poder se fixar em Angola. Já imaginou ter uma das maiores universidades de engenharia do mundo sediadas no nosso país? Esta é a possibilidade e você vai ouvir tudo aqui na entrevista na hora da AmCham Angola. Também contar as novidades da ExxonMobil, membro da AmCham Angola, que patrocinou um dos nossos principais eventos, o regresso do First Thursday Club, um evento às quintas-feiras, à primeira quinta-feira, que reúne empresários americanos e membros da AmCham Angola para, naturalmente, debaterem temas de interesse comum e, claro, networking e identificarem oportunidades de parcerias e negócios comum. O evento regressou na última quinta-feira e teve como convidado especial Sua Excelência Secretário de Estado de Petróleo e Gás, engenheiro José Barroso, que falou sobre o setor. O
evento contou também com a presença do presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, engenheiro Paulino Jerónimo, com a presença dos anfitriões do evento, na qualidade de patrocinador Brian Unitis, diretor-geral da ExxonMobil, e também o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola. Tudo sobre esse evento vai ouvir aqui nesta edição e, claro, vai ter mais na próxima. Sem mais delongas, vamos então para a música da abertura. O tema é Dehydrate de Solomon, para ouvir já. Of all of my neighbors, this took me hours. I picked all your favorites. You let them dehydrate in a matter of days. Gave much more than just my time to you. Wish I knew back then that all you do was waste it. Could've saved myself the heartbreak than wasted energy, as it would never be reciprocated. I brought you these flowers, a bouquet I made you. I stole from the front yards of all of my neighbors. This took me hours. I picked all your favorites. You let them dehydrate in a matter of days. I've been racking my brains like what she gon' think. And do she like daisies? Does she like pink? Will she be cutting off the stems? Give him something to drink. Will she keep them in a vase or kitchen sink? And it might seem kinda crazy, but I'm starting to think I'm over contemplating, complicating this, and I'm on the brink of asking if she'll be my wife. I brought you these flowers, a bouquet I made you. I stole from the front yards of all of my neighbors. This took me hours. I picked all your favorites. You let them dehydrate in a matter of Ouvíamos Solomon com o tema Dehydrate, um tema romântico para, naturalmente, marcar este mês, o mês das mulheres. Então, Solomon traz aqui as flores que ele colheu dos jardins de todos os seus vizinhos para compor o buquê mais lindo para a sua querida esposa, para a sua querida amada, e nós também aqui para todas as mulheres da AmCham Angola, do país, deixamos estas flores entregues sob a forma de música por Solomon. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Vamos avançar nos temas de hoje, começando então pela novidade. A Associação para a Promoção de Desenvolvimento, Prosperidade e Tecnologia, a PDPT, tem neste momento no país, convidou ao nosso país um representante da Rose Hillman University, o Sr. Wayne Tarrant, que naturalmente está no país, o professor, para avaliar a possibilidade de instalar esta que é uma das maiores universidades, se calhar a melhor universidade de engenharia do mundo, nos Estados Unidos, e instalá-la aqui num polo universitário americano. Este é um propósito da AmCham Angola e que o engenheiro Pedro Godinho tem estado a defender aqui no programa, que é muito importante assegurar, a semelhança de países como Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, ter as universidades americanas, uma das maiores do mundo, sediadas no país. Isto poupa dinheiro, em vez de estarmos a enviar bolseiros para o exterior, os polos universitários são cá, as universidades ficam sediadas cá e os quadros angolanos podem formar-se nas melhores universidades sem sair do país. Isto é um dos objetivos do PDPT e que se alinha com os objetivos da AmCham Angola. Recorde-se que a AmCham trata também de assegurar as necessidades educacionais, trata de relações educacionais, culturais, económicas, naturalmente também, e académicas. Portanto, aqui é fundamental, neste escopo, nesta necessidade da AmCham, de também aproximar os dois países a nível educacional. Então, Wayne Tarrant, representante da Rose Hillman University, está em Angola
para identificar oportunidades para essa universidade e parcerias com instituições angolanas, mas sobretudo o foco está em identificar principalmente a oportunidade de a Rose Hillman, uma das maiores universidades do mundo, estar em Angola. Esta é a terceira universidade que vem ao país. Teve cá a Carnegie Mellon University, que está sediada no Ruanda, uma das grandes universidades que desenvolveu soluções que estão a ser usadas pela Tesla, de Elon Musk, e estiveram cá também a convite do PDPT, e muitas são as outras universidades que vão vindo cá para o país a convite do PDPT com o propósito de se fixar. Vamos então ouvir a entrevista ao representante da Rose Hillman, Wayne Tarrant, a entrevista concedida aqui em exclusivo à Hora da Notícia. Está no nosso país o professor Wayne Tarrant, da Rose Hillman Institute of Technology, uma universidade de referência nos Estados Unidos com mais de 150 anos e que tem atraído para os vários polos de investigação e pesquisa científica do seu país mais de 100 milhões de dólares. É uma das universidades que nos últimos 25 anos tem sido eleita nos Estados Unidos como andar no setor da engenharia, ou melhor, se preferirem, estão no país para ver oportunidades de parceria com universidades do nosso país e, claro, sobretudo, a convite do PDPT, eles vêm também para ver que tipo de parcerias podem ser estabelecidas com as instituições no país para que possam estabelecer um polo da sua universidade em Angola. Vamos começar por saudar o nosso convidado, professor Wayne. Bom dia, bem-vindo ao programa da AmCham Angola. É uma honra tê-lo aqui no programa e no nosso país, connosco nesta missão importante a convite do PDPT, que tem o objetivo de convidar universidades americanas de referência para se estabelecerem um polo universitário no país. A instituição que representa, a Rose Hillman Institute of Technology, é uma das maiores instituições de formação em engenharia do mundo e dos Estados Unidos e tem até prémios, né? Tem sido nomeada nos últimos 25 anos, todos os anos, em diferentes áreas de engenharia, como a melhor universidade deste segmento. Poderia, por favor, apresentar-se e apresentar também a universidade para que os nossos ouvintes tenham mais elementos? E já agora, bem-vindo a Angola e boa visita ao nosso país. Yes, my name is Wayne Tarrant, and I'm the Endowed Chair for Innovation and STEM Education at the Rose Hillman Institute of Technology. Bem, meu nome é Wayne Tarrant, eu sou o responsável pela área de inovação e educação do ensino superior na Rose Hillman Institute of Technology. Professora, pode, por favor, explicar o propósito da sua visita a Angola e as suas expectativas? Well, I'm interested in determining if there are ways that Rose Hillman and Angola can be mutually beneficial to one another. Bem, estou interessado em determinar se existem formas de parceria entre Rose Hillman e Angola, algo que pode ser mutuamente benéfico para ambas as partes. Professor Wayne, o PDPT, a associação liderada pelo engenheiro Pedro Godinho, pretende atrair universidades americanas para que se possam estabelecer em Angola, instalando-se aqui no país os seus polos universitários e centros de pesquisa e, claro, recebendo vários estudantes de Angola e não só, assegurando que os jovens angolanos tenham a oportunidade de estudar nas melhores universidades americanas e do mundo sem sair do país, o que vai poupar divisas, não é? E criar valências internas no nosso país, tendo um ensino superior de cada vez maior qualidade. De que forma a sua visita está alinhada a este propósito? Existe interesse da Rose Hillman em identificar oportunidades de estabelecer em Angola? Sure, if we find that there's sufficient support and good opportunities for both Angola and Rose Hillman to help one another shape a positive future, I believe that Rose Hillman could do good work in Angola. Com certeza. Se constatarmos que existe suporte das instituições oficiais e boas oportunidades para Rose Hillman cooperar com Angola e se estabelecer aqui, desde que haja um futuro positivo, eu acredito sim que a Rose Hillman pode fazer um bom trabalho em Angola. Professor, poderia por favor apresentar a Rose Hillman aos nossos ouvintes, quais os cursos, quantos estudantes e em que países já opera? Sure. Rose Hillman is a small undergraduate-focused STEM university in the state of Indiana in the United States of America.
We focus on training engineers, mathematicians, and scientists so that they can be the leaders in technical fields for generations to come. We've been rated #1 in undergraduate STEM education by U.S. News and World Report for each of the last 27 years. Com certeza, a Rose Hillman é uma pequena instituição do ensino superior dos Estados Unidos da América, baseada no estado de Indiana. Focamos em formar engenheiros, matemáticos e cientistas para que eles sejam os líderes nas suas áreas de saber nas futuras gerações. Nós temos sido nomeados como a melhor instituição de ensino superior nas áreas de engenharia pelas instituições dos Estados Unidos, os relatórios, nos últimos 25 anos consecutivos, em todos os anos. A Rose Hillman está no topo pela qualidade de ensino dos seus graduados, retorno de investimento dos estudos, aceitação e integração de estudantes no mercado de trabalho e levamos o nosso papel como instituição de formação de ensino superior muito a sério. Muitos dos nossos colegas permanentemente analisam e identificam e implementam medidas para melhorar o processo de formação dos nossos estudantes. A Rose Hillman tem entre 2.250 estudantes e oferecemos 11 especialidades de engenharia, especialidades em cada uma das ciências da minha área de especialidade, que é matemática, e, naturalmente, todas as áreas de engenharia. Em quantos estados dos Estados Unidos vocês estão estabelecidos? Em que países no mundo estão a operar ou têm parcerias? E será que existe a possibilidade de estabelecer em Angola também? Sure, we work with a lot of European universities, with universities in France and Germany. We work with universities in Japan. I myself hold 2 other. Nós temos parceiros espalhados pelo mundo e temos estudantes provenientes de diferentes países, tal como dos diferentes estados dos Estados Unidos. De qualquer modo, não temos presença em nenhuma parte do mundo para além dos Estados Unidos física. Ainda não temos presença física em qualquer parte do mundo. Com quem trabalhamos para resolver os problemas que nos chegam destas geografias. Nós, naturalmente, trabalhamos com várias universidades do mundo para resolver os problemas destas geografias, mas não temos presença física ainda. Temos parcerias com universidades na França, Japão, eu próprio sou professor na Stratford University no Quênia e na Universidade Internacional Africana no Quênia. Bem, professor Wayne, quais os benefícios de uma instituição do ensino superior americana estar a operar em Angola ou cooperar com universidades de Angola e instituições de ensino superior? Pode, por favor, clarificar? Well, in my case, I'm working with multiple universities in Kenya, so I would expect something like what I'm doing in Kenya could be possible. One particular project is we're working on distributed ledger technology. Rose Hillman operar com instituição de ensino superior por 150 anos significa que existe uma enorme oportunidade de estarmos diante de uma excelente oportunidade de parceria. O facto de estarmos no mercado por um período tão longo significa que aprendemos com os nossos próprios erros e encontramos soluções para não os repetir, né? Crescemos a partir dali. Se as universidades angolanas puderem aprender com as experiências das universidades americanas, estas universidades angolanas podem evitar cometer os mesmos erros e passar pelas mesmas dificuldades associadas aos erros cometidos, não é? E talvez a sua trajetória rumo ao topo pode ser mais rápida do que as universidades americanas conseguiram, num período mais curto, porque estão a aprender com as experiências de outros também. As parcerias significam que as universidades poderão trabalhar juntas nos problemas sociais e da economia, que naturalmente precisam de solução e onde as universidades têm um papel preponderante na resolução dos problemas em Angola, na verdade nos países da África subsaariana, ou seja, ao estarmos cá não vamos resolver os problemas da sociedade angolana apenas, mas dos países da África subsaariana. Angola torna-se um centro de saber na África subsaariana para resolver os problemas destes países por via dos estudos e pesquisas nas universidades que tiverem parceria connosco ou com outras universidades americanas. Pode, por favor, explicar melhor o tipo de colaboração que pode existir entre as instituições de Angola e dos Estados Unidos da América? We have partners throughout the world. We have students who come from many different countries, as well as most of the U.S. states. However, we don't have a physical presence anywhere else in the world. Bem, eu trabalho com múltiplas universidades no Quênia. Eu esperaria desenvolver algo similar ao que estou a fazer no Quênia. Pode ser possível replicar em Angola. Por exemplo, um projeto particular está ligado à distribuição de tecnologias blockchain, não é? Tecnologias de registro de informação. A tecnologia mais conhecida é a blockchain, é a parte mais conhecida das blockchains, são as criptomoedas. De qualquer modo, eu penso que as criptomoedas não são a melhor forma de aplicação da tecnologia blockchain, é uma forma, mas não é a principal.
internacional, ao invés das criptomoedas apenas, podemos olhar para as blockchain como, por exemplo, uma forma de tornar os dados dos cuidados de saúde mais facilmente disponíveis, não importa em que país a gente estiver. Nós gostávamos de ter facilmente iniciativas rastreáveis, por exemplo, do campo, a agricultura, para o garfo, de modo que as pessoas possam facilmente saber de onde vem a comida e onde há melhores condições de produzir os alimentos. As pessoas conseguiriam ver a quantidade da produção dos camponeses, nas quintas, da produção de larga escala de todo o país e ter uma noção de onde está o quê e em que fases. Isso facilitaria muito a cadeia de distribuição. É importante também neste quesito, permitiria ver quanto os intermediários ganham, não é? Aqueles que fazem a intermediação entre retirar o produto do campo para os centros de venda finais e quanto ganham os distribuidores. No Quênia temos estado a analisar isso e temos feito uma análise a toda a cadeia de valores do setor agrícola. Bem, podemos determinar também e termos uma ideia se as coisas estão bem nos setores ou se é necessário advogar por algo mais. Por exemplo, normalmente o agricultor fica com a menor parte do custo final pago pelos consumidores, não é? Nos supermercados, onde for. Ou seja, quem produz os produtos tem a menor parte da receita. E isso pode ser melhorado através de estudos e destes métodos que mencionei. Finalmente, nós ajudamos a olhar para algumas medidas anticorrupção. Por exemplo, as despesas do governo, se estiverem numa tecnologia de distribuição de registros, ninguém pode alterar a informação. Uma vez que ela aparece ali, todos os cidadãos poderão ver como o seu dinheiro tem sido investido, gasto e para onde ele vai. E quando tiverem oportunidade podem votar para mudar as coisas ou para manter os investimentos que eles acreditam ser benéficos para o futuro do país. Acreditamos que esta forma inclusiva do governo de agir e de utilização das blockchain poderá ter mais pessoas envolvidas no desenvolvimento da sociedade e pode tornar o futuro do país muitíssimo melhor. Certamente os meus colegas de outros departamentos podem trabalhar aqui em Angola noutro tipo de programas. Por exemplo, a Rose Hillman tem um grupo de engenheiros sem fronteiras que continuam a construir pontes e continuam a trabalhar nas instalações de tratamento de água espalhadas pelo mundo, não é? Muito bem, está claro o que se pode fazer em termos de parcerias, mas gostávamos de saber que tipo de apoio institucional ou outra natureza seria necessário para ter a universidade deste calibre em Angola, já que falou que para se estabelecer em Angola é necessário que todos estejam envolvidos, mas que pode clarificar o que é que quer dizer com todos têm que estar envolvidos e todos têm que demonstrar envolvimento no processo e vontade que ele aconteça. Pode clarificar isso? Well, in order to foster world-class research and education, it takes all stakeholders being dedicated to give whatever is necessary. That kind of mutual support drives everyone to a shared success. Bem, para conseguir um sistema de educação superior de classe mundial, requer o envolvimento e o compromisso de todas as partes envolvidas. Obviamente, ter o apoio de instituições de governo leva ao sucesso de todas as partes envolvidas. Nós aqui na Rose Hillman trabalhamos para que os dividendos estejam pagos no mundo pela dedicação necessária, não é? Nós vemos oportunidades em Angola, conseguimos ver o setor de petróleo e gás, recursos minerais como as terras raras especificamente, vemos oportunidades nesses setores e também vemos oportunidades nos setores das finanças, na agricultura, na energia, nas águas e muitos outros setores, não é? Por exemplo, no Quênia temos observado que as pessoas envolvidas na produção das terras raras ganham uma pequena fração dos custos finais. Eu penso que em Angola podemos criar e desenvolver instalações que estudam estes processos, de modo a identificar da forma que grande parte destes recursos minerais produzidos, extraídos no país, possam beneficiar os produtores e, naturalmente, as suas comunidades de uma forma muito melhor do que acontece na atualidade. Ou seja, a finalidade é assegurar que os produtores passem a ter uma parte mais elevada do valor final dessas coisas, conforme eu falei na agricultura, não é? Se o agricultor fica com a menor parte, nas terras raras também não é. A história é igual. E, através de estudos, pesquisa científica, consegue-se identificar mecanismos que permitam a comunidade e o país ficar com uma maior parte daquilo que produz. Gostávamos de explorar este tipo de coisas em Angola e, naturalmente, parcerias a implementar com instituições angolanas, não é? E para podermos, então, para que isso também seja uma realidade em Angola. Então, quais os benefícios dos estudantes angolanos darem na Rose Hillman, seja lá ou quando estiverem estabelecidos em Angola? So, a Rose Hillman degree is recognized throughout the STEM world.
if Rose is going to partner with Angola, we will insist in and train with the highest standards of technical knowledge, work ethic, and character that are present in all of our students, faculty, and collaborators. O certificado da Rose Hillman é conhecido por todo o mundo. Se a Rose Hillman estabelecer parceria com Angola, vamos assistir e treinar e assegurar os maiores níveis técnicos dos estudantes. O valor da Rose Hillman é elevado, como já expliquei, o valor de estudar numa universidade deste nível. Poderia, por favor, dar um exemplo de uma pesquisa feita pela Rose Hillman que ajudou a resolver problemas na sociedade americana e hoje é usada no mundo, ou mesmo lá no país? So as I walked into my office this morning, I passed a bookcase that has 25 books that were all written by Rose Hillman mathematics faculty. Although I have a particular affinity for my close colleagues, I have to admit that this kind of production is not unique to the mathematics department. Here I want to focus on one entity at Rose Hillman that's very special. Rose Hillman Ventures is an engineering consulting firm that uses the knowledge and experience of faculty that oversee students solving problems that can help industry. Bem, isso é claro. Existem 25 livros de referência de matemática usados pelo mundo e pelas várias universidades e que foram escritos por matemáticos da Rose Hillman. Tenho que admitir que este tipo de publicação e de contributo a nível da educação do ensino superior não é apenas particular do Departamento de Matemática a qual estou vinculado. Para medir o elevado valor da formação da Rose Hillman, eu gostava aqui de focar numa área da Rose Hillman em especial. Por exemplo, áreas de consultoria, há vários setores, usamos o reconhecimento para assegurar que os estudantes resolvam problemas nas diferentes indústrias, não é? E podemos trazer aqui uma área de sucesso. Olharíamos para a área de biomedicina aqui da Rose Hillman. Bem, pelos esforços da comunidade Rose, uma parceria com a Nico Corporation criou um dispositivo revolucionário para minimizar a invasão na cirurgia ao cérebro. Outro sucesso, também há tecnologias para pacientes com problemas renais desenvolvidas na nossa universidade. Criou-se um dispositivo Rose Hillman para identificar, ou por estudantes e parceiros da Rose Hillman, para identificar pacientes com risco elevado de ataques cardíacos fatais, por exemplo. E temos também ainda um dispositivo revolucionário que ajuda doutores a reparar ossos que se quebraram, né? Estes são alguns dos poucos contributos que a Rose Community ajudou a desenvolver e a resolver problemas sociais nas várias áreas de estudo, né, levadas a cabo de diferentes áreas da universidade. Numa era de rápida inovação tecnológica, estou entusiasmado em ver os avanços tecnológicos que nós vamos dar vida nos próximos anos. Já agora o sucesso da Rose Hillman tem o apoio de muitos parceiros e de muitos financiadores. Muitas empresas apoiam a pesquisa na nossa universidade. A Rose Hillman tem atraído investimentos, por exemplo, em média de 100 milhões de dólares em projetos de educação e empreendedorismo. Estou-me a referir aos engenheiros de biomedicina que atraem esta grande fração e os laboratórios deles têm tido grande sucesso. A Rose Hillman é uma âncora da inovação e crescimento e também tem vários laboratórios que apoiam a pesquisa e queremos continuar a apoiar os vários setores económicos pelo mundo e esperamos naturalmente futuramente estar também a dar esse contributo aqui em Angola, seja por via de estabelecimento aqui ou naturalmente através de parcerias. Vamos ver, como disse, vamos aqui analisar as oportunidades e perceber como fazer. Bem, professor Wayne, muito obrigado por essa entrevista. Continuação excelente dia. Thank you for your time. Thank you very much. Ouvíamos Wayne Tarrant, ele que é o representante da Rose Hillman University, que está em Angola para identificar oportunidades, especialmente a possibilidade de montar um polo universitário desta que é uma das maiores universidades de engenharia do mundo. Uma universidade dos Estados Unidos, do estado de Indiana, e que é referência mundial na formação em engenharia. Vamos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola
commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Roque. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019 antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo aparece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. E regressamos do intervalo. Nessa segunda parte vamos agora ouvir os ecos do evento realizado pela AmCham Angola, que teve como convidado especial Sua Excelência Secretário de Estado de Petróleo e Gás Biocombustíveis, o engenheiro José Barroso. Também esteve presente o presidente da ANPG, engenheiro Paulino Jerónimo, e naturalmente na qualidade de anfitriões, Brian Unitis, da ExxonMobil, patrocinador do evento, o First Thursday Club, e também o engenheiro Pedro Godinho, que é o presidente da AmCham Angola. O evento abordou as oportunidades do setor de petróleo e gás e começamos então por ouvir o discurso do presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho. Excelência, Senhor Secretário de Estado para os Petróleos, engenheiro José Barroso, distinto chefe adjunto da missão diplomática dos Estados Unidos em Angola, Sr. Noah Zarin, digníssimo presidente do Conselho de Administração da ANPG, engenheiro Paulino Jerónimo, ilustre diretor-geral da ExxonMobil, Brian Unitis, estimados membros da AmCham Angola, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que vos damos as boas-vindas a este encontro de networking promovido pela AmCham Angola e pela ExxonMobil. Permita-nos começar por expressar o nosso sincero agradecimento ao patrocinador principal deste evento,
a ExxonMobil, cujo compromisso contínuo com Angola e com o desenvolvimento do setor petrolífero tem sido determinante ao longo de décadas. Cumpre-nos também estender os nossos agradecimentos aos demais patrocinadores, Coca-Cola, Banco BCS, Sunáfrica, Carmen e Corcel. Gostaríamos também de reconhecer e agradecer a presença de Sua Excelência, Sr. Secretário dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, bem como os distintos representantes do Ministério dos Petróleos e da ANPG. Sua participação nesse encontro demonstra claramente a importância que o Governo de Angola atribui ao diálogo com o setor privado, fortalecimento do ambiente de investimento cada vez mais competitivo e transparente. Este encontro foi concebido com um objetivo claro: criar um espaço de diálogo entre o setor público e o setor privado sobre o presente e o futuro do setor do óleo e gás em Angola. Trata-se de uma oportunidade para reforçar ligações, partilhar perspectivas e aprofundar a colaboração entre todos os atores que contribuem para essa indústria estratégica. O setor energético continua a desempenhar um papel fundamental num crescimento econômico do país. Por isso, momentos como esses são essenciais para promover conversas abertas, identificar desafios e explorar novas oportunidades de cooperação. Os últimos acontecimentos no Médio Oriente forçam-nos a acreditar que haverá um exponencial de transformação energética a nível global. Deste modo, é indispensável que os players do setor desenvolvam a maior eficiência operacional, reforcem a competitividade e estejam aliados e comprometidos com soluções inovadoras e pragmáticas. A AmCham Angola acredita firmemente que o diálogo construtivo e parcerias sólidas entre o executivo angolano e o setor privado são elementos essenciais para fortalecer o ambiente de investimento e impulsionar o desenvolvimento sustentáveis das relações Estados Unidos-Angola. O setor do óleo e gás em Angola tem uma história construída com visão, investimento e parcerias sólidas. Mas o futuro desta indústria e o contributo que continuará a dar para o desenvolvimento do país dependerá da nossa capacidade de continuar a trabalhar em parceria com confiança, previsibilidade e ambição. Quando o setor público e o setor privado trabalham de forma alinhada, não estamos apenas a desenvolver uma indústria, estamos a criar valor, a gerar oportunidades e a construir as bases de uma Angola mais forte, mais competitiva e mais sustentável. A todos, o meu muito obrigado. Ouvíamos Engenheiro Pedro Godinho no discurso de abertura do evento First Thursday Club, organizado na última quinta-feira pela AmCham Angola. Também falou nesta atividade e a imprensa Brian Unitis, ele que é o diretor-geral da ExxonMobil em Angola e que falou à imprensa. Vamos ouvir. What are the main challenges that Exxon is facing in Angola and the main projects that you have? Yeah, so for our investments here in Angola, we have a global company, and so one of the things we are very focused on is the collaboration with ANPG and with Miramped to advance those projects that otherwise are right at the margin, right, where there's a decision to be made. The very positive outcome that we've seen over the last 5 years is that willingness to find a win-win solution. And most important was our recent investment in the life extension of Kazamba C, and with the recent announcement of trying to extend the block out to 2037. This is a major foundational project for ExxonMobil and allows us opportunity to continue developing our existing resource while we look for more.
Bem, o nosso foco em Angola é naturalmente desenvolver os nossos projetos em Angola a longo prazo e, claro, isso só pode ser feito numa boa relação de proximidade e parceria com a concessionária, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Temos um projeto que foi recentemente lançado, 2037, e que acreditamos ser um projeto de longo prazo. Em alto mar, como vocês sabem, que são projetos que necessitam de grande tecnologia e também de aporte financeiro, e a Exxon está aqui em Angola interessada em naturalmente desenvolver o máximo de projetos possíveis, enquanto houver ganha-ganha para uma situação ganha-ganha para ambas as partes. Quanto foi investido nos últimos anos? Qual é o valor pretendido para os próximos? How much did Exxon invest in the last years, and can you please explain about your project in the Namib Basin? Yeah, so with the Life Extension project, that is an investment over $3 billion that covers all of the boats, Kazamba C, Kazamba A, and Kazamba B. So it is a major investment for us and one that we're proudly making. In the Namib Basin, the Namib Basin is a frontier exploration. It's one of the high technical risk where you're uncertain of the resource and whether it will be there. We were very proud to successfully complete the well, which was a very challenging well. Unfortunately, the results were not what we were looking for in terms of the hydrocarbon presence. But our confidence in Angola is what is encouraging us to continue to pick up additional blocks and work closely with ANPG on new opportunities for frontier exploration. Brian, it's 3 billion. Over 3 billion. Yes. Sim, os investimentos da Exxon, agora eu mencionei há instantes, o projeto que eu mencionei estava a falar da extensão para a exploração do Bloco 15 por mais anos, até 2037, e isto vai fazer com que nós tenhamos um conjunto de investimentos à volta de 3 bilhões de dólares para o Kizomba A, Kizomba B, todos os Kizombas relacionados com o Bloco 15. Relativamente ao tema da bacia de Namib, estamos muito entusiasmados, apesar de, até o momento, os resultados não terem sido aqueles que nós esperamos, em termos de petróleo e gás encontrados no local, mas ainda assim a Exxon continua muito expectante e com uma disponibilidade positiva, uma expectativa positiva em relação a Angola. Estamos aqui para, podem contar connosco para procurar mais blocos e continuar o projeto de exploração em Angola. Só em 2025 houve perdas financeiras por parte da Exxon? Exxon had losses in 2025. Is that true? He's asking if it was financial losses in 2025. As a corporation? As a corporation. No. ExxonMobil had a very successful 2025. Não é verdade. Nós não tivemos perdas financeiras em 2025. Tivemos um resultado muito positivo no ano em questão. Ouvíamos Brian Unitis, diretor-geral da ExxonMobil Angola, em entrevista à imprensa à margem do First Saturday Club, evento organizado pela AmCham Angola na última quinta-feira. Também falou à imprensa o secretário de Estado de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, o engenheiro José Barroso, e vamos ouvir então a sua entrevista. Nós estamos aqui numa atividade da Câmara Estados Unidos-Angola, a AmCham. Foi um convite que foi feito à Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, para participar num diálogo aberto com o diretor-geral da ExxonMobil. Não podendo cá estar, eu vim cá representá-lo. Portanto, o primeiro foco aqui foi nós falarmos sobre o nosso setor de óleo e gás, tanto à luz dos atuais eventos no Middle East, como também de uma maneira geral sobre as oportunidades de negócios que o nosso país ainda oferece aos investidores estrangeiros. De uma maneira geral, nós estivemos aqui a conversar abertamente sobre o emprego juvenil, sobre o investimento do nosso setor, sobre o futuro do nosso setor
e acredito que a conversa fluiu. Nós vimos que um dos sinais que essa guerra trouxe foi logo a oscilação do preço do petróleo. Preços muito altos não são muito bons, preços muito baixos também não são bons. Portanto, é preciso encontrar um preço de equilíbrio que satisfaça tanto os produtores quanto os consumidores. Nesta altura, na realidade, a situação ainda está muito incerta. Não sabemos bem qual será o comportamento do preço do petróleo nos próximos anos. 2, 3 dias o petróleo atingiu $119 por barril. Ontem já estava outra vez abaixo de $100 e, portanto, é possível que, dependendo dos desenvolvimentos no cenário do conflito, o nosso preço ainda vai ter algumas oscilações. Não podemos ainda fazer planos sólidos sobre um valor do preço do barril no mercado. É preciso esperar algum tempo e aí depois vamos ver então qual será o comportamento a médio e longo prazo que o preço terá e aí então revermos tudo o que tem a ver com a programação petrolífera do nosso país. Como é que estamos em termos de reservas de combustíveis, uma vez que falou que 70% dos produtos derivados nós ainda importamos? Vocês sabem que, apesar de produzirmos petróleo há algum tempo, nós ainda importamos grande parte, entre 65% e 70% do produto que consumimos. Portanto, quando há subida do preço do petróleo, consequentemente também a subida do preço dos derivados. Como nós temos que adquirir esses derivados no mercado internacional, portanto vamos ter que mobilizar mais recursos para a compra desses combustíveis. Daí que para nós é preciso perceber bem a influência que terá a subida do crude nos derivados de petróleo. Quanto mais alto for o crude, mais alto será o custo que nós teremos que incorrer com os derivados de petróleo. Daí a nossa preocupação. Mas ainda estamos bem em termos de reservas? Não, estamos bem, não há rupturas nos estoques, nós continuamos a operar normalmente os postos de abastecimento, a Sonangol tem estoques suficientes para os próximos dias abastecer o mercado, mas pronto, temos que estar preparados, né? Temos que olhar para aquilo que é a cadeia de aprovisionamento mundial para perceber que influência terá no nosso sistema de abastecimento nacional. Também falou o anfitrião, o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, que também concedeu entrevista à imprensa. Vamos ouvir. A realidade que estamos a enfrentar agora, por exemplo, há exatamente uma redução no fornecimento do crudo a nível mundial, porque 20% do crudo e o gás consumido globalmente passa exatamente pelo canal do Hormuz. Associado a isso, e neste momento não há nenhum petroleiro que consegue atravessar, associado a isso está o Iraque, que quase reduziu completamente a sua produção em função da guerra. Isso quer dizer que já há uma redução deste commodity e com base no binômio procura e oferta, quando a oferta é inferior à procura, os preços sobem. Por isso é que houve essa subida exponencial do petróleo. Quando iniciou o conflito estava por volta de $103 e já atingiu o pico dos 119, quase os 120. Isso afeta as economias mundiais. E houve uma reunião recentemente a nível da União Europeia que agora estão a ponderar o regresso do uso da energia nuclear. É uma decisão que foi quase tomada em 2015, há mais ou menos 11 anos. Que é com isso dizer, vai haver uma transformação muito grande a nível energético e o que vai acontecer é que os países vão começar a encontrar outras alternativas a esse combustível fóssil, que é o petróleo. E como a nossa economia depende totalmente do petróleo, naturalmente que vai ressentir. E mesmo a subida do preço atual do petróleo não vai beneficiar tanto assim o país como muita gente pensa. Porque ao subir o preço do petróleo no mercado mundial e havendo esta crise energética que o mundo está a atravessar, os preços dos produtos vão subir. E como a Angola importa mais de 90% do que consome, inclusive derivados do petróleo, naturalmente que vai ressentir. A vantagem que vai ter em relação à subida dos preços vai ser corroída exatamente pelos preços dos produtos no mercado internacional. E nem sei que nessa relação se não será muito mais prejudicial a aquisição desses produtos do que o aumento do preço. Por isso é que recomenda-se sempre e é desejável que haja sempre um equilíbrio no preço do petróleo de forma a acomodar os interesses dos produtores e também os interesses dos consumidores. Por isso vamos testemunhar exatamente uma transformação exponencial no mundo energético e temos mesmo que adotar outras medidas nesse sentido. Deveríamos adotar? Para já, reduzir no máximo a dependência desse commodity. Qual o setor que pode ajudar a reduzir essa dependência? Turismo. Turismo é o setor
setor que pode vir aliviar o nosso calvário quando essas coisas acontecem, quando há uma instabilidade mundial em termos desse commodity. Por quê? Petróleo, nós dependemos de petróleo para a captação de divisas. O turismo, quando trazemos turistas de fora, não trazem kwanzas, trazem as mesmas divisas que o petróleo nos dá. Então, temos a sorte, temos sido bafejados com paisagens bonitas, temos um país excelente, quase que apaixonante, porque tenho recebido muitas visitas no país. Quando tenho a oportunidade de darem uma volta por Angola, sentem-se de tal forma tão apaixonados que já não querem sair. Angola precisa capitalizar isso. Angola precisa reduzir a sua dependência, essa dependência quase doentia do petróleo, e apostar exatamente noutros setores que possam naturalmente trazer riqueza ao país. E felizmente há essa vontade, a gente tem tentado a ver que o setor do turismo tem estado muito ativo e acreditamos que isso também poderá ajudar a minimizar isso. Por outro lado, criar legislação que atrai os investidores, não só multinacionais, mas também investidores locais. É preciso que haja oportunidade das empresas angolanas poderem crescer, para criarem um ambiente necessário para que as empresas angolanas não sucumbam, nem estejam sufocadas no exercício das suas atividades. A crise poderá afetar de alguma forma as empresas de conteúdo local, a crise energética agora mundial? A crise mundial, como diz, afeta tudo. E depois as empresas locais, muitas delas já estão na morgue, outras já foi realizado o seu funeral. Por isso é que eu, se estiver atento, estou a falar, apostar em legislação que permita que as empresas angolanas locais se desenvolvam. Se a própria legislação sufocar as empresas, naturalmente o setor privado é o que levantamos aqui, é o parceiro ideal para qualquer Estado que tenha apostado na economia de mercado, porque é o setor empresarial privado que cria emprego, que traz soluções para a nossa juventude, esses jovens que clamam por emprego, é o setor privado. Então vamos acarinhar o setor privado e, sobretudo, com essa crise. Não devemos dar festa com o que está a acontecer, antes, pelo contrário, temos que nos preocupar com o desempenho da nossa economia. E queria que falasse também em relação ao ambiente de negócio que se vive em Angola, se essa tendência de americanos recuarem no setor petrolífero por conta da burocracia que ainda existe no mercado. Ultimamente, em relação à tratabilidade de empresas, de investidores externos, tem-se demonstrado crescente. O interesse é crescente, mas o que é importante é que o nosso executivo deve criar condições para manter as empresas que já cá estão, para depois então poder atrair as demais que vêm de fora. E então para isso é preciso que haja certas condições que sejam criadas. Agora, se me perguntar se essas condições todas estão criadas, não. Algumas estão criadas, mas faltam outras. Faltam ainda outras que são vitais para o sucesso desse desiderato, que é a atração de investimento no país e o crescimento das empresas aqui. Porque vai-se falando em muitos aspectos que é preciso que o nosso executivo se concentre e preste alguma atenção para bem de Angola, para bem da juventude, porque já é hora mesmo de começarmos a ver Angola crescer, mas crescer de forma robusta e sustentável, não com sulavancos. Hoje melhorou um bocado e amanhã já estamos novamente na pindaíba ou em crise. Em relação às trocas comerciais? Em relação às trocas comerciais, vão mantendo-se. Até agora não houve nenhuma subida substancial. O ano de 2024 as trocas fecharam em 2,3 bilhões. Este ano o valor anda à volta disto. É muito mais estável as exportações dos Estados Unidos para Angola, mas de Angola para os Estados Unidos continuam a declinar. Isso temos como referência 2008, em que as exportações de Angola, nesta altura, em 2008, chegou a atingir os 9,1 bilhões de dólares. E nesse momento a exportação de Angola, essa memória não me atrasou, em 2025 fechou com 1,1 bilhão de dólares, portanto de 19 para 1,1. Mas há uma boa perspectiva em relação às empresas americanas, sobretudo estão muito viradas ao corredor de Lubito, porque aí haverá muitas oportunidades, corredor de Lubito e também o desenvolvimento da atividade mineira em busca das terras raras. Isso é o futuro, não é? Esses minerais críticos e raros é que vão desenvolver a indústria eletrónica, a aviação, automobilística, tudo isso. Hoje o mundo está a caminhar aí, está a depender exatamente desses minerais. Este é o
Press Start Day. Há mais em perspectiva? Vai ser tudo ligado ao setor privado? Não, o nosso objetivo é criar uma interação entre o setor privado e o setor público. O objetivo é consolidar as parcerias entre os nossos membros, que são investidores, e o executivo, por exemplo, partilhar ideias, sugestões, opiniões e tentar encontrar soluções para todos os desafios, porque, apesar de tudo, os investidores amam muito a nossa Angola, gostam do nosso país e, mesmo apesar das dificuldades, vão acreditando e apostando. Agora, temos é que ser sensíveis nesse sentido, não é? Ouvíamos o engenheiro Pedro Godinho em entrevista à imprensa. Caros ouvintes, chegamos assim ao fim de mais uma edição do seu, nosso e vosso A Hora da AmCham Angola, o nosso programa, edição de 18 de março de 2026. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, a próxima quarta-feira. Até lá. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.